Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Bom dia, é o Olé pelo Mundo chegando para todo mundo. Um super sábado para toda Minas Gerais, que passa a acompanhar agora o Olé pelo Mundo. Bom dia, Júnior Brasil. Bom dia, Edmara. Programa, mais uma vez, super especial, principalmente porque a gente tem um jogador de muita importância. Como que os jogadores chamam ele? Presidente. Você vai saber quem que é o presidente. É um jogador muito querido do torcedor atleticano. Então já começa explicando pra gente isso, Pierre. Bom dia, é um prazer ter você aqui no Olé pelo Mundo. Bom dia, primeiramente prazer estar participando do programa e feliz, né? Na verdade, essa história de presidente é porque nos rachões aí sempre são dois times que são divididos, né? E eu fiquei com a incumbência de ser presidente de um time e o Mancini era o presidente do outro time. Então perdeu um presidente, né? Agora o Mancini foi embora, ficou o Richarlison agora presidente do outro time, mas continuo com a grande vantagem aí na. E o Ronaldinho já te citou, inclusive, no rachão, né? Ele falou, presidente, você queria que eu viesse aqui para fazer e resolver? Foi para você que ele falou. Muita gente achou que era pro presidente Calil, nada disso, foi pro presidente Pierre. Foi pra mim mesmo, foi uma briga quando o Ronaldo chegou e o Jô, né? Todo mundo queria o Ronaldo. Claro, né? Imagina. E eu falei, Mancini, a amizade sua foi lá na Inter de Milão, aqui agora é outra história. Agora consegui trazer ele pro meu time, graças a Deus a gente vem se sobressaindo aí nos adversários. Agora é bom contar para o torcedor, né, um pouquinho desses bastidores, de saber que, na verdade, você tem uma relação muito bacana com esse grupo, né? É um grupo que todo jogador relata pra gente que é muito unido, né? Que vocês estão imbuídos do mesmo sentimento, da mesma história, mas você ser esse jogador que consegue transitar por todos esses outros jogadores e ter essa liderança, Pierre, como é que é você nesse grupo? Acho que eu me sinto assim feliz, né? Eu costumo dizer que desde quando eu cheguei aqui no Atlético eu fui muito bem recebido por todos, né? Desde o ano passado, quando a gente enfrentava aquela situação difícil de briga por rebaixamento, né? E eu cheguei aqui e fui bem recebido por todos e a gente, de alguma maneira, procura passar essa alegria, né? Nessa irreverência aí para os outros atletas e isso, graças a Deus, vem dando certo, né? A galera me recebeu de braços abertos e hoje, com esse bom ambiente, com as vitórias, com a liderança. Sacaneando lá dentro. Ó. Berola. E a gente, com esse bom ambiente, com as vitórias, sem dúvida, só tende a brilhantar e melhorar ainda mais o nosso ambiente. Você foi um jogador, Pierre, que teve uma adaptação muito rápida. Você se tornou ídolo, um jogador que sofreu na derrota, comemorou a vitória como poucos, mas você saiu de um Palmeiras que não te deu o devido valor. Você não completou nem seus 200 jogos. Você imaginava isso, primeiro, a decepção com o Palmeiras e segundo, você veio para cá e tudo mágico na sua vida e nesse casamento, nessa sintonia com o Atlético. Sem dúvida. As coisas aconteceram assim, coisa de Deus mesmo, muito rápido. Não esperava estar recebendo esse carinho dos torcedores em tão pouco tempo, né? Isso, é claro que a saída do Palmeiras vinha de uma contusão muito séria, né? Fiz uma cirurgia no pé, estava com a fasciite plantar e não conseguia render aquilo que era acostumado de render. E quando eu me vi recuperado em condições de jogar, felizmente o Filipão não optou mais pela minha permanência na equipe titular. E aí ficou uma mágoa. E não, coisa que acontece. Não, foram quase 5 anos de Palmeiras, foram mais alegrias do que, na verdade, tristeza, né? Mas a gente respeita sempre a opinião do treinador, né? Tive a oportunidade de jogar com o Vanderlei, com o Muricy, né? Com o próprio Só treinador Cuca. fera, né? E o único que teve a opção dele foi o Filipão e eu respeitei. Tanto quando eu vi que eu estava sem espaço no Palmeiras, eu liguei para o meu empresário e falei, ó, se aparecer coisa boa para mim, pode me negociar que agora quem não quer ficar sou eu, preciso jogar, né? E graças a Deus apareceu o Atlético pela frente e o começo foi um pouco difícil, né, pela situação que a gente se enfrentava, mas depois a gente, com empenho, com muita luta, perseverança e o apoio de todos, graças a Deus a gente está vivendo aí agora um momento mágico aqui no Atlético. Agora, Pierre, a vida é superação, né? A superação que você teve no Palmeiras e para você trazer essa alegria toda para o grupo como você faz e ter isso tudo, tem que ter um bastidor ali bacana, né? A gente sabe que você é um cara muito família. Isso reflete diretamente no trabalho, ou seja, a alegria que você tem fora das 4 linhas é que te traz isso tudo?
Não, sem dúvida. Acho que o alicerce, né? Primeiramente Deus, né? Segundo família. Família é o alicerce de todo ser humano, né? E graças a Deus eu tenho uma família que em todos os momentos tem estado lado a lado comigo, mesmo nos momentos ali difíceis, de tristeza, que a gente dá aquela cambaleada, ela não desanima, permanece firme. E isso, sem dúvida, nos fortalece. E isso a gente procura, né, transmitir para os companheiros. A gente que já tem um pouco mais de tempo aí no futebol, a gente pega os meninos mais novos e a gente sempre dá uns conselhos, uns puxões de orelha quando tem que dar. E graças a Deus isso vem refletindo bem aqui no Atlético. Estou me sentindo em casa, feliz. Espero que essa alegria dure por um bom tempo aí. E até pegando um gancho em cima disso que a Edmara disse, você tem uma história de família que é especial. Você tem uma menina que merece uma atenção especial e parece que ela é uma grande fonte de motivação para você. Todo mundo que te conhece fala, olha, o amor que o Pierre tem com a filha, que vai inclusive ao campo, mas tem uma história que ao mesmo tempo tem alguma limitação. Conta um pouquinho pra gente, porque essa sua história de amor com a sua filha emociona. Não, sem dúvida. Pietra, na verdade, Pietra não. O pessoal fala que o guerreiro sou eu, mas minha esposa fala que o guerreiro não é você não, o guerreiro é sua filha. Porque Pietra nasceu com quase 6 meses, né? Minha esposa teve um caso de bolsa rota e era uma gestação gemelar, né? Eram gêmeos, um casal. E nasceram com 520 gramas. Ficaram por quase 4 meses na UTI. O menino viveu 14 horas, veio a falecer. E a menina ficou ali perseverando, teve inúmeras paradas respiratórias, teve inúmeras transfusões de sangue, ficou quase 2 meses entubada, né, numa UTI. E eu me lembro que eu estava ainda no Palmeiras, muitas das vezes ia treinar com o celular no bolso e de repente o celular tocava do hospital, falou, Pierre, vem que Pietra piorou, largava tudo, Vanderlei, na época era o Vanderlei o treinador. Vanderlei me liberava e eu saía correndo, isso. Aí saía correndo e ia lá para o hospital, mas foram dias assim de muita luta, né? Mas no final tivemos um final feliz, né? Que Pietra saiu com 2,8 kg do hospital e depois de 1 ano nós ficamos sabendo que ela sequelou, né? Que numa dessas paradas respiratórias ela faltou um pouquinho de oxigênio no cérebro e afetou não a parte mental, mas a parte motora dela. Tanto que ela vai fazer 4 anos e não anda ainda. Então a gente todos os dias, né, ecoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, né, correndo para cima e para baixo. Terapia de ver o pai no campo. Isso, na oportunidade que tem, sempre está aí com a gente. Mas a gente não desanima não. Então manda um beijo ali para ela. Pietrinha, ela tá te vendo. Força, né, papai te ama muito. Já já quero ver você aí correndo para cima e para baixo aí, dando muito trabalho pro seu pai. São os anjos especiais que a vida nos coloca, né? São os anjos que acabam aparecendo, sabe lá qual é a função, mas que faz com que a gente melhore como ser humano, né? E essa sua história, você acha que você traz para esse grupo, essa superação? Porque, na verdade, as coisas são tão pequenas, né? Diante de tantas coisas que a vida apresenta, né? Não, sem dúvida. É claro que os meninos mesmo, eles... Isso não sou eu que estou falando, mas eles mesmos chegam e falam que muitas das vezes me veem como um exemplo, né, aqui dentro. Isso me fortalece, isso me deixa feliz, isso não me faz com que eu venha desanimar, mesmo em meio a dificuldades. E a gente sabe que todos nós enfrentamos problemas, lutas, dificuldades. O negócio é nunca deixar o desânimo tomar conta, continuar perseverando, acreditando em Deus, que dias melhores sempre estão por vir aí na nossa vida. E tem gente que acha que jogador é tudo perfeito, 100%. Não, tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que todos nós. Agora, é importante às vezes num jogo, principalmente alguém de meio de campo, sair devagar, olhar, cadenciar. Mas que história é essa que você gosta de carro envenenado, rapaz? Você gosta de velocidade? Explica isso aí. Não, na verdade é paixão mesmo de infância, assim, a gente sempre... Morava no interior da Bahia, sempre sonhava em ter um dia um carro, alguma coisa desse tipo. Você agora tá com quantos? Envenenado, não, só o envenenado. Só o Vectrinha é o que eu gosto de mexer, porque lá em casa era uma briga, né? Todo carro que eu comprava, eu gostava de mexer. Colocava roda e tal, som. Aí toda vez que eu ia viajar, era uma briga lá em casa, porque minha esposa falava, poxa, e agora? Vamos colocar mala onde? Na cabeça, no teto? Porque não tem pra onde colocar mais mala. E aí foi passando o tempo, Deus foi abençoando, a gente foi tendo uma condição melhor. Eu falei, agora eu vou comprar um carro só pra mim não ter briga em casa. Você gosta de acelerar? E aí eu
mexo no carro, faço o que eu quero. Aí eu gosto, é uma paixão que eu tenho, tá lá, fica em casa lá. Vai no kart de vez em quando aqui para andar com o pessoal? Nunca fui. Nunca foi? Tenho essa vontade um dia de andar de kart, mas Vamos depois que o levar. depois que o Lene, o companheiro meu de Palmeiras, foi andar de kart e quase perde o dedo, aí eu fiquei meio... Então nós vamos te destraumatizar. então, vamos combinar, então nós vamos fazer vamos uma matéria. A gente já qualquer tem essa dia. combinação com o Domênico, até o presidente Calil falou que de Cuca vez em quando também vai é lá, chegado. o Cuca. Nós vamos combinar e você vai ser o foco da atenção. Você Tá vai bom. ser lá o Massa, Vamos mas o sim. Massa ganhando. Vamos sim, a oportunidade que tiver, nós vamos lá sim, dar uma pilotada de kart. Nunca andei, tomara que eu tome gosto aí. Agora, olha só, nessa velocidade toda que você falou que gosta, né, dessa história, qual é a velocidade do Atlético nesse brasileiro? Espero que ande a 1000 por hora aí, porque a gente não pode em algum momento parar, né? Porque, sem dúvida, o Campeonato Brasileiro, disputei vários. Campeonato Brasileiro é regularidade, não adianta nada a gente ter um início de campeonato... Rally de regularidade. Não adianta a gente ter um começo de campeonato tão bom e chegar na metade, no final a gente parar. A gente tem que manter, é um começo ainda, a gente tem que manter os pés no chão, humildade sempre, euforia, alegria para os nossos torcedores fora de campo. E aqui a gente tem que ter a ciência que não ganhamos nada, não conquistamos nada, é apenas um começo que a gente tem que ir até o final nessa velocidade. Não ganharam nada, mas em alguns momentos você deve pensar o seguinte: olha, o elenco do Atlético está entre os melhores do Brasil. Chegando agora um Vitor, você tem um Ronaldinho, o Hever, tantos jogadores aí qualificados, um Jô na frente, você vivendo esse momento especial, você deve pensar, não ganhamos nada, mas pô, meu time tá bom, o elenco é bom, o treinador de primeiro, o Cuca. Por outro lado, você pensa nisso também, não pensa? Não, sem dúvida. O título, apesar de estar em aberto, são quase 15 equipes que têm condições real de título, a gente vê o título palpável, né? E a responsabilidade é grande, porque sem dúvida esse grupo foi montado mesmo para conquistar coisas grandes aqui dentro do Atlético. A responsabilidade aumentou, tem a chegada do Ronaldo, do Vitor, do Jô. A gente já tinha uma base montada desde do ano passado com o André, Guilherme, o Hever, o Léo, o Rafael Marques. Então isso nos deixa mais confiante ainda para que a gente lute até o final aí para conquistar, quem sabe, dar essa alegria ao torcedor, né? O torcedor do Atlético merece. Sinceramente, uma torcida apaixonada como essa, depois da conquista do título mineiro aí, é de arrepiar, sem dúvida. E que está no apoio independentemente do que acontece, né? A prova foi o ano passado, tudo que aconteceu, né? E a torcida fazendo aquele movimento para que o Atlético tivesse condições de se recuperar, né? E não viver mais aquele fantasma que viveu da questão do rebaixamento. A gente está chegando no finalzinho, eu queria que você olhasse para aquela câmera e mandasse um recado para o torcedor atleticano que está empolgado no direito dele, né? De estar bem no campeonato, né? De estar chegando onde está chegando, mas que confia em vocês acima de tudo. O que dá para falar para eles? Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, pelo carinho que eu tenho recebido aqui no Atlético, e a mensagem que eu quero transmitir é que continue acreditando, confiando na gente, porque sem dúvida esforços, dedicação, garra, luta, determinação, isso sem dúvida não vai faltar, comprometimento da nossa parte aqui no Atlético. Nós vamos fazer de tudo para dar mais alegria ainda para vocês, porque sem dúvida vocês merecem. Bacana, Pierre, mais sucesso. Você é um cara que a gente torce muito, porque é um cara com caráter muito bacana, um pai de família mesmo, isso é evidente, e que vive o seu trabalho intensamente. Isso a gente vê no momento da sua comemoração, no momento da sua entrega. Por isso, você já tem sucesso, que você ainda colha mais. Obrigado, eu agradeço aí estar participando do programa e espero voltar mais vezes. Claro, e andando de kart. Com certeza. E uma vamos mensagem, querido, obrigada. E vai levar o carro sem do dúvida, nada. claro, é sem dúvida nenhuma a vida do próprio Pierre, tudo isso que a gente conseguiu contar para todo mundo, né? Obrigada demais. Vamos girar com o Olé pelo Mundo? Vamos lá. É isso aí, Dimara. Estamos nos supermercados BH, na unidade da Avenida Pedro II, onde o que é bom custa pouco e tem sempre um pertinho de você com preços pequenininhos. Tá muito frio. Para você ficar quente e bem alimentado, os supermercados BH tem aqui uma seção especial de massas. E massas de todos os tipos, as principais marcas, deliciosas. Parafuso, tem até um macarrão do São Paulino, macarrão tricolor, Vilma, Dona Benta, são muitas opções. Essa aqui agrada o cruzeirense e o atleticano, porque o nome é galo e a cor
é azul. Nós temos que depois achar um aí, uma massa do América, galera. Tem aqui o miojo, aquele que você faz rapidinho, em 3 minutos. Esse aqui também é muito bacana. Você coloca a água quente, 3 minutos depois, com o copo fechado, você saboreia uma refeição rápida e muito gostosa. E frio tem a ver com sopa. E de sopa, Dimar Oliveira entende e gosta. Gosto e gosto muito. E essas aqui são ótimas, Júnior Brasil. Olha, rapidinho você chega em casa, só a aguinha quente, tá pronta. Precinho desse tamanho dos supermercados BH. E como é que chama? Meu instante. E a gente vai girar. Fique ligado. Os revendedores Copagás estiveram no Clássico Nacional Cruzeiro e São Paulo. A moderna Arena Independência foi o palco de mais um encontro dessa galera animada. Tem muitos motivos, há muitos motivos para comemorar. Tem a força de uma empresa que é respeitada nacionalmente e faz com que quem participe dessa verdadeira família profissional seja ainda mais vitorioso. Em outubro já vai fazer 10 anos que a gente trabalha com a Copagás. Está agradecendo aí, que muito bacana a festa. Excelente. Nunca imaginei estar aqui hoje. Aqui está toda a família Copagás, todo mundo reunido, todo mundo aí prestigiando o time do Cruzeiro. E eu gostaria também de agradecer o Olé pelo Mundo, vocês estão de parabéns, o programa show de bola. Os revendedores, claro, ganharam um presente muito especial, a camisa do Cruzeiro. Dá para imaginar a felicidade maior para quem é torcedor do Clube Celeste? Pois é, e com mais essa promoção, com essa reunião dos amigos revendedores Copagás, você conhece quem realmente faz o melhor para você, consumidor. Copagás e Olé pelo Mundo, uma parceria de muito sucesso. Copagás! É isso aí, galera. Olé pelo Mundo especial Túnel do Tempo. Tá tudo em preto e branco, claro. A gente vai recordar um pouquinho de história, um pouco da história do Cruzeiro ao lado de um craque. Ele que brilhou com a camisa do Cruzeiro, jogou muita bola e ó, tá jogando ainda até hoje nas peladinhas, viu? E faz muito sucesso. Mas vamos colocar a cor nesse Olhar pelo Mundo. Vamos lá, Luiz. Põe uma cor aí. Isso, programa agora colorido. Porque para apresentar aqui o Evaldo... tem que ser colorido. Tem que ser colorido, né, Evaldo? Merece. Claro, jogou demais. Prazer em te receber no Olhar pelo Mundo, Evaldo. Nós estamos aí às ordens. Você brilhou demais com a camisa do Cruzeiro, viveu títulos, conquistas. Foi um jogador que o torcedor te conhece. Na hora que a gente estava chegando, na rua, o torcedor conversando com você, Evaldo e tal. É, mas aí não é só o futebol, não. É que eu moro aqui perto, né? Então, pessoal, assim, então não tem jeito. Então as pessoas me conhecem por causa disso. Além do futebol, que eu moro aqui. Evaldo, mas isso é brincadeira sua. Você é muito humilde, que você é conhecido, o torcedor do Cruzeiro gosta mesmo. E a gente sempre tem que homenagear pessoas como você, que jogaram muito, brilharam, conquistaram título de 66. Isso aí é inesquecível para o torcedor. Mas vamos lá no início. Como é que foi a sua saída do Fluminense? E você saiu, eu acho que ficou meio invocado, né? Depois fez até gol no Fluminense, no confronto contra o Cruzeiro. Foi isso mesmo? O problema é que eu sou fluminense, né? Eu nasci em Campos e sempre torci pro Fluminense. Então, quando o Pinheiro, que jogava no titular, me levou pro Fluminense, eu falei, tô no céu, que é o time que eu sempre torci desde 5 anos. Mas chegando lá, tratamento bom, como é dado aqui no Cruzeiro, você pensa que é da família. E, na verdade, jogador de futebol não é da família. Então, eu me machucava muito lá, não sei por que cargas d'água. Então, eu fiquei fora muito tempo. E, na hora de reformar contrato, joguei, fui campeão carioca de aspirante, campeão de profissional. Quando fui reformar contrato, depois de uma contusão, aí o diretor virou para mim e falou, é pegar ou largar. Isso é uma coisa que eu não faço, é o cara me intimar a fazer as coisas. Você, eu pegar ou largar, larguei. E apareci aqui. Procópio me indicou para cá, Procópio jogava comigo lá no Fluminense e me indicou para o Felício. O Felício resolveu apostar em mim. E aí você chegou, a gente inclusive está aqui no Barro Preto, aqui no Clube do Cruzeiro, um clube bacana, com muita qualidade. Tem piscina, tem quadra, tudo que você imaginar. Mas aqui você treinou. Vamos andar um pouquinho? Vamos. Porque a gente vai encontrar aqui uma figura também que manda e desmanda. Ah, sem ele, verdade. a gente não abre aqui o portão, não. É o verdade. diretor do Barro Preto, o Ercílio, que a gente estava falando, Evaldo, que as arquibancadas, Ercílio, e você viu o treino do Evaldo aqui. Quero até que vocês me contem, o Evaldo falou, arquibancada aqui e ali. Agora, era uma época diferente, né? Era uma época muito boa,
E eu sou um cruzeirense privilegiado, porque eu tive a sorte de ver Evaldo jogar, ver o Tostão, ver o Piazza. E treinando aqui. Eu me lembro, me parece, no 67, 68, né, Evaldo? É por aí. Eu vinha do interior só para assistir o treino. A gente entrava e ficava na arquibancada, que era logo aqui, aí eles treinando aqui à tarde e tal. A gente assistia aí e era uma festa tremenda. A torcida vibrava. Essa é a informação que você vai tirar a dúvida, porque teve gente que falou comigo, o treino era um jogo, era um evento. Tinha quase que a importância de um jogo. É isso mesmo? O Cruzeiro trabalhava bem, que o Cruzeiro tinha uma torcida pequena e o Felício Brandi começou a trabalhar bem junto com a Inês Helena, que era a nossa relações públicas. E abria sempre o estádio para os alunos, né, daqui das escolas aqui perto. E as outras pessoas tinham que pagar uma coisa simbólica que era revertido para alguma instituição. Isso aqui ficava, por ser central, então o povo que passava aí com as pastinhas e tudo sempre dava uma olhadinha, baratinho para entrar, e via o jogador assim, como nós estamos olhando aqui para o outro. O prazer enorme que dava para o torcedor era esse, de poder quase que tocar no jogador. Quando nós entrávamos aqui, tinha o bar do Jarbas aqui dentro. Você tomou cerveja no bar do Jarbas? Não, Jarbas que ele conheceu. É porque eu era do interior, morava no interior, eu vinha aqui, às vezes que eu vinha a Belo Horizonte, não conhecia ninguém, né? Só para assistir o treino mesmo. Aí então a Manola... Não cheguei a tomar cerveja aí, não. E o jogador tomava uma lá ou não? Não, aqui não. Os torcedores ficavam ali, vendo o treino aqui, vinha aqui, bebia uma cerveja e voltava para o campo para ver o treino. E aí aqui, ó, esse lado aqui, esse pedaço era arquibancada maior, não é, Cílio? Tinha arquibancada no fundo menor, arquibancada também era para mesma Augusto de Lima. É a mesma ali, arquibancada. Ó, onde que é Augusto de Lima, que a gente tem ali onde que o Sada Cruzeiro treina, que é ali o ginásio, também tinha arquibancada. Para o lado da piscina, ali no fundo, também arquibancada. Ou seja, tinha um bom espaço para o torcedor. Aqui era, além do clube de lazer, fazia parte do local de treinamento, então era um lugar muito privilegiado aqui no centro de Belo Horizonte para o Cruzeiro treinar. Bacana, hein, Cílio? Você brilhou fazendo essa companhia com a gente. Grande abraço. Obrigado. Vou rodar aqui com o Evaldo, porque o Evaldo tem mais história que você, viu? Isso. O homem jogou, você não jogou não, você enganou. Quem sou eu? Você só enganou, ele jogou demais. E Evaldo, aí você chega ao Cruzeiro, conquista 66 com aquela máquina, aquele time, morou com o Dirceu Lopes, ali na Amazonas. A concentração do Cruzeiro era na Amazonas. E esse time era uma família? Não era família, mas o Dirceu... Não era? Não era família. Porque a gente tem essa ideia, que era muito unido. Não, nós gostávamos de jogar futebol e, de fato, um gostava do outro, mas não chegava a ser uma família. Porque quando quebrava o pau, quebrava igual, no vestiário ou fora. E tem disso, mesmo numa conquista, o pau às vezes tem que quebrar. Tem que quebrar, senão a coisa não anda. Entendeu? Então, nós morávamos ali. Eu, quando cheguei pro Cruzeiro, fiquei no hotel um dia. Vamos manter andando para ali, daqui a pouco nós vamos chegar. Se o Cílio quiser acompanhar a gente, vem cá, Cílio, é um prazer. A gente ir lá onde que é a quadra que você jogava, aí futebol de salão com a turma, daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas então, essa ilusão de que um time com uma sintonia perfeita em campo, fora de campo, é família, é meio balela. Não tem família. Um gostava do outro, né? A gente tinha o prazer, né? Quando alguém faltava, a gente sentia. Mas no meio de Cruzeiro tinha 40 e tantos jogadores, jogavam 11. Os que ficam de fora, por mais que eles gostem um do outro, mas sempre sente. Todo mundo quer jogar. E seu grande amigo foi o Dirceu? O Dirceu, eu tinha vários, né? Eu era mais chegado no Natal. Natal. Fala com ele ainda? Falo, encontro sempre o Natal. Porque o Natal tinha mais o meu jeito. O Natal é mais brincalhão, né? Qualquer lugar que ele chega é uma festa, até hoje. Então eu era mais chegado nele. Mas eu morava no mesmo quarto com o Raul, o Dirceu morava embaixo. E quando eu cheguei para o Cruzeiro, quer dizer, eu estou chegando, não conhecia ninguém. E na concentração o Dirceu me chamou, varreu o quarto, colocou lençol novo. Eu falei assim, o cobra do time, veio fazer isso tudo para baixo, você vai dormir aqui, viu? Aqui que você tá tudo beleza. Ajeitou para você? Ajeitou, eu falei, nossa senhora. Aí como é que você faz? Se o cobra do time é desse jeito, eu falei assim, os outros têm que ser iguais. Né? E quem que era o linha dura lá, o mais sisudo? Era, de repente, o Piazza? Quem que era aquele que era de pouca brincadeira e cobrava? Tinha um? O Piazza era mais de solução. O Piazza que botava o peito na frente, o nosso capitão, ele que resolvia os pequenos e os grandes problemas. Mas quem era mais sisudo era o William, aparentemente.
Aparentemente, porque era um gozador de bacalhau. Se você não conhecesse, ele falava grosso, falava, esse William é bravo. Mas nada, chegava na hora dos treinamentos e na concentração, era ele que levava o filme, a gente sacaneava demais, tirava o filme dele, escondia, ele ficava bravo, mas a maioria é mais brincalhão, porque não tinha motivo também para ficar sisudo, né? Time ganhando, time jogando bem. Campeão batendo o Santos e Campeão. Pelé. Então- Como é que foi sentir isso? Ah, rapaz, a gente não acreditava, né? A verdade é essa. Se o torcedor acreditava, o torcedor sempre acredita. Mas vocês acreditaram? Era um feito possível, Evaldo? Ah, rapaz, sincero e honestamente, o time do Santos era uma coisa fenomenal. Nós tínhamos certeza que a gente ia fazer um grande futebol. Mas vamos jogar. Aliás, a intenção era essa, vamos jogar, nós temos que ir para frente. Esse negócio de ficar atrás, que nós não sabíamos também, né? E ganhar do Santos do Pelé era até um milagre. O time do Cruzeiro era bom. Tanto era bom que provou no campo. Nas conversas, vocês não, batendo papo, vocês falam, é possível ou não? A gente não conversava sobre isso. Não? Impressionante. É mais a mesmo, sacanagem, a gozação. A gente não está preocupado que vai jogar com esse ou aquele. Vocês não falavam sobre isso? Não tratava disso. Nós temos que jogar assim, que tem que fazer. Nunca preocupamos com isso. Então, quem preocupava mais é o treinador, Ayrton Moreira ficava preocupado. Até tem um episódio que o Neco era o nosso lateral esquerdo, um grande lateral, e ia jogar contra o Corinthians. E tinha um ponta-direita que o Ayrton cansou de falar com ele, você vai tomar um baile danado, que o ponto é bom. Quer dizer, fazendo que ele sentisse mais vontade de jogar motivado. Aí ele entrou pro campo, nossa senhora, então eu tô perdido. Hoje eu tô perdido. Aí foi pro campo. Aí jogou, fez nada contra o Neco, daqui pegada de bravo, eu nem lembro nem o que era o ponto, de bravo e tal. Aí no final, ele chegou perto do... Ele era muito simples, né? Chegou, ô Fova, o ponta que você falou, jogou? Então era assim, a camisa que o Neco emprestou pro Raul, a gente vivia sempre de brincadeira. Entendeu? Legal. Não tinha esse negócio de estar preocupado, nossa, domingo nós vamos jogar não sei contra quem. Você acha que era diferente de hoje? Hoje tem uma cobrança muito grande, é o profissionalismo que chegou e naquela época era aquela coisa romântica. Era, exatamente. Mas depois que veio televisão, por um lado atrapalhou, porque o jogador de bola, ele mostra uma coisa que no fundo ele não é. Às vezes vai bater uma falta, beija a bola, se não tem televisão ele não faz isso. Entendeu? Determinadas coisas ele faz para a televisão. Até fala do Cristiano Ronaldo que ele olha para cima. O tempo inteiro, né? Mas a televisão veio para isso. E o torcedor gosta. Aí o cara beija o escudo, beija aqui hoje, amanhã está jogando no adversário. Então, as coisas que, para quem gosta de futebol, que está por dentro, não funciona. Mas para o torcedor é bom. Claro. Né? Quando o Soninho dá uma entrevista e fala assim, você jogaria no Atlético? Ele, não. Quer dizer, o torcedor adora. Mas eu acho que até tem alguns jogadores que realmente levam isso a sério. Pode ser, mas deve ser a minoria. Minoria, não, sem dúvida, minoria. Porque o futebol, muitos lutaram para fazer com que o jogador tivesse mais liberdade, que antigamente não tinha. Você fazia um contrato, se você não quisesse jogar, tipo, algum problema, encerrava a sua carreira. Entendeu? Não tinha jeito. Hoje não pode fazer isso. Então, muitos lutaram para poder conseguir que o jogador tivesse essa oportunidade de jogar onde ele quisesse. Aí o cara, mas jogou aqui 3 anos, foi para tal lugar, olha o Guilherme no Atlético, entendeu? Aí vem do Atlético aqui para o Cruzeiro. Isso é um trabalho, que o torcedor tem que entender que isso é um trabalho. E o trabalho você vai onde oferece mais condições de trabalho, de financeiro, entendeu? É o que pesa. É o que pesa, não tem disso. E agora, tem uma outra que, por exemplo, aqui no Cruzeiro, do nosso tempo, que gostava mesmo do Cruzeiro, que até chorava, e até hoje é o Piazza. Esse, de fato, não, então peraí, vou te dar uma sugestão, viu, Ercílio, e também para o nosso telespectador. A prosa tá boa. Tô achando que o trem tá bom, tá rendendo, o torcedor tá ligado, deve estar gostando. Vamos fazer esse trem em 2 partes? Vamos lá. Fazer então esse programa? Vamos encerrar esse primeiro olé aqui com o Evaldo, com a participação aqui do Ercílio. Nesse sábado a gente termina. E aí vai ter a segunda parte no sábado que vem. E aí, correto. sábado que vem, você vai continuar aqui com a gente. Vai falar, inclusive, do Piazza, que chorava e tudo isso. É uma boa, vamos continuar aqui no papo. Terminamos aqui, porque você tem história demais. Beleza. Tem que falar, como técnico, os caras que você revelou. Aí você vem, não revelei não, revelou. Então daqui a pouco você vai continuar. A gente vai se despedir, né, Cílio? Obrigado demais. A gente está se encontrando sábado que vem. Você acompanha a gente. Falou, fico vendo a Dimara
tuitar, o É. Júnior tuitar, a gente fica feliz. Assiste É isso sempre. aí. Evaldo, obrigado. Beleza? De Vamos nada, continuando. campeão. Segunda parte, sábado que vem, com o Evaldo. Obrigado demais a sua companhia, valeu demais, galera. E tem mais, hein? Evaldo, segunda parte, sábado que vem. Valeu, galera. Um abraço. Olé pelo mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco.